Revogamos a ordem de Biden com 100 páginas de regulamentação sobre inteligência artificial. Nós finalmente acabamos com a longa guerra contra as criptomoedas, e acredito que agora estamos tentando impedir a captura regulatória que, de maneira injusta, beneficia apenas as grandes empresas. Mas eu realmente acho que isso nos prepara para um boom de Trump no futuro. Só que muitas dessas mudanças levam tempo para se concretizar. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Criptomoedas e Blockchain. Eu me chamo Júnior Esperandil. Para quem está conhecendo aí o canal, sejam todos muito bem-vindos. Então pessoal, nesse vídeo que eu separei algumas threads a respeito aí do esquema Ponzi que é a Tether, também algumas threads aí a respeito do porquê o preço aí de alguns ativos, né, principalmente XRP, ainda não está refletindo segundo o seu valor, né pessoal? Então muito conteúdo aqui interessante para este vídeo, como sempre. Já vamos iniciar aqui, pessoal, com o tweet aqui do Pampius, né? Tether é a nova Mt. Gox. Mt. Gox, para quem não sabe, pessoal, foi a primeira corretora de negociação de Bitcoin no mundo, né? Uma das primeiras, mas foi a primeira aí que teve um escândalo, né? Teve aí um suposto hackeamento nos seus balanços, né? Levou-se muito tempo, levou-se anos, né? 7 anos, né? Ou mais, mas alguns clientes conseguiram recuperar aí seus saldos. Mas enfim, Tether é a nova Mt. Gox, mas dessa vez não vai quebrar apenas uma troca. Isso poderia colapsar todo o mercado cripto. Veja o porquê. Pessoal, eu já falei bastante nos vídeos aqui no canal a respeito da manipulação, né, que a Tether comanda no mercado, né, já que mais do que 50% do mercado, mais do que 50% da liquidez para se comprar Bitcoin vem diretamente de Tether, né? E a Tether, pessoal, para quem não sabe, ela é uma empresa aí que ela cunha essas stablecoins sem ter um lastro específico, né? A maior parte do lastro da Tether, desses USDTs, eles vêm de dívidas americanas de alto risco, né? Não é um lastro em dívidas americanas de curto prazo, que são aí as letras do título, né? Letras do Tesouro Americano, que seriam em tese as dívidas com maior liquidez. Não, a Tether tem um lastro, a maioria do lastro dela vem de dívidas aí que podem muito facilmente terem calotes, né, pessoal, não serem honradas, né? Então num possível cenário de uma crise, pessoal, de liquidez, nós teríamos uma liquidação, né, uma chamada de margem, onde para você pagar as suas dívidas você precisa de liquidez, e essas dívidas aí de maior risco, elas justamente pagam aí mais juros porque elas têm uma probabilidade muito maior de não serem honradas, né? É muita alavancagem, pessoal, né? Imagine a Mt. Gox entra em colapso, 850 mil bitcoins desaparecem, o mercado sangra. Mas a cripto sobrevive porque a base era real. Então na Mt. Gox foi 850 mil bitcoins que foram hackeados, mas o mercado sobreviveu porque tinha uma demanda real por esses bitcoins, né? Aqui segundo as pesquisas do Pampius, né? Agora imagine que o próprio motor era uma mentira. Bem-vindo ao mundo da Tether. Por que é uma mentira, pessoal? Porque você tem uma emissão de Tether, de USDT sem lastro, né? Sendo uma criação aqui do nada, como é o sistema aí do Federal Reserve, né? Quando vende dívidas e imprime dólares do nada, é o mesmo sistema, só que no formato digital, e em cima dessa cunhagem de USDT que não tem lastro, você vai lá e infla o mercado de Bitcoin, comprando Bitcoin com um ativo sem lastro que foi cunhado aí sem nenhum pingo de segurança, inflando o preço do Bitcoin lá em cima, né, pessoal? Uma demanda baseada em alavancagem, em dinheiro que não existe, que não tem lastro, né? Quando muitos investidores precisarem de uma liquidez, o que vocês acham que vai acontecer? Lógico que eles irão vender, né? O primeiro ativo que eles irão vender, pessoal, em um cenário de crise, é um ativo que não tem usabilidade no mundo real, né? Essa que é a verdade, né? Mt. Gox controlava 70% das negociações de Bitcoin em seu pico.
E o Tether hoje é a fonte dominante de liquidez para quase todas as principais exchanges. Até porque, pessoal, para você comprar Bitcoin na maioria das exchanges você tem que converter o seu dinheiro fiduciário para o STT primeiro, né? Em algumas corretoras como Binance você consegue comprar diretamente XRP, Bitcoin com reais, né? Mas na maioria das exchanges você tem que converter para o STT. Vamos lá, sem amarração, sem volume, sem suporte de preço. Todo o sistema se apoia em um único pilar sintético, né, que seria o volume da stablecoin USDT. Quem que imprime, quem cunha, né, o STT é uma empresa chamada iFinex, que é a dona também da corretora Bitfinex, né? A Bitfinex que foi multada, processada e foi pega movendo fundos entre entidades obscuras para cobrir balanços. Isso não é transparência, isso é teatro. A própria Bitfinex, pessoal, ela já foi processada, né, como falado aqui, e foi várias vezes inclusive, né, por falta de transparência em seus balanços. Eu acredito, pessoal, que a gente possa vir a presenciar aí uma proibição talvez da Tether no mercado americano, mas a Tether vai continuar existindo, já que ela é a querida, por assim dizer, lá na China, né? E como ela é top 10 dos detentores da dívida americana, pessoal, a Tether não vai deixar de existir, né? Há pouco tempo atrás eu acreditava que ela iria quebrar, né? Ela poderia ser engolida, ser comprada por uma outra empresa, mas depois de estudos mais aprofundados eu acredito que ela possa vir a ser aí, talvez proibida em alguns países, mas ela vai continuar existindo, né? Já que ela é top, se não me engano, ela é top 7, top 12, alguma coisa assim, dos detentores, maiores detentores de dívidas americanas, né? Tether está atrelada ao dólar, mas dólar não está atrelado a nada. Tether não é auditada, não é transparente, é apenas um elenco rotativo de parceiros offshore e atestados que parecem nunca chegar. Pergunte a si mesmo por que nenhum grande banco americano ou da União Europeia apoiou as reservas de Tether, que inclusive Tether está fora das regulamentações MiCA, né, lá na União Europeia. Por que bilhões são impressos como entrada zero? Porque exposição é igual a extinção. Vamos lá. Uma possível margem de liquidez em Tether, pessoal, né? Você teria aí uma queda de mercado drástica, já que não somente o Bitcoin, mas Ether, né, e outros ativos digitais, eles têm aí os seus preços totalmente alavancados em cima da cunhagem de Tether que não tem lastro, né, pessoal, como eu expliquei antes para vocês. Isso não é uma stablecoin, é uma bomba relógio. Nova York os processou, o SEC continua circulando, o CFTC os multou, os papéis do Panamá os vincularam e ainda assim a música toca porque quando Tether morre a festa termina. Nota-se, né, que a Tether ela tem uma proteção jurídica muito forte em cima de suas operações. Os mercados em alta não são orgânicos, eles são sintéticos, alimentado por uma impressora de caixa preta que ninguém controla. Quando o Tether quebra, a liquidez desaparece e tudo que parecia adoção vira pó. Pessoal, é aqui, ao meu ver, que entra a visão que o Bradley Garlinghouse já comenta aí há tanto tempo, aonde mais de 90% dos ativos digitais irão a zero. Por quê? Porque após um possível colapso desses, né, uma quebra da Tether, pessoal, os ativos digitais que têm o seu preço baseado nessa injeção, né, de USDT sem lastro, eles vão ir a zero, né, ou quase a zero, e irá restar aí no mercado apenas os ativos digitais que têm caso de uso no mundo real e que têm uma verdadeira utilidade no mundo real, né? Lembrando, pessoal, que essa linha aí de pensamento, essa linha de estudos a respeito do Tether ser uma bomba relógio, eu já trouxe em vários vídeos aqui do canal. Eu penso que é muito provável que isso aconteça, né, pessoal? Tem uma chance muito alta disso acontecer. Vamos lá, pessoal, vamos seguir aqui com mais tweets, né? Temos aqui mais uma thread aqui ou duas também do mesmo perfil, né, do Pumpius. Muito bom esse perfil aqui, pessoal, esse membro da comunidade XRP. Vamos lá, navegador aqui um pouquinho lento. Pessoal, agora falando a respeito de como
como os institucionais manipulam o preço real de um ativo, né? Como eles conseguem comprar altas quantidades sem isso repercutir aí necessariamente no preço lá no gráfico, né? Claro que uma hora essas compras virão à tona, uma hora o preço ele reflete isso, mas eles manipulam, né? Eles manipulam aí a aparência do gráfico, né? O Pampius aqui está falando sobre as Dark Pools. Eu já comentei sobre as Dark Pools em vídeos passados. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal, um vídeo bem antigo, né? Um dos primeiros vídeos do canal, que é somente falando de Dark Pools, né? Que é uma maneira dos institucionais comprarem em grandes quantidades sem aparecer essas ordens lá no order, no livro de ofertas, né, pessoal, lá no broker. E também não essa liquidez ela se camufla aí em meio às negociações lá no ativo, né? O volume também de certa forma não aparece, que é o conceito de Dark Pool. Você simplesmente não consegue ver. Você acha que XRP está abaixo de 2 dólares? Esse não é o mercado real, esta é a simulação de varejo. Por trás dos acordos de confidencialidade e livros espelhados, a elite já está mudando de tamanho. Esses NDAs, né, Non-Divulgement Agreement, são acordos de confidencialidade que a Ripple tem com vários bancos e empresas pelo mundo, né? São 1.700. Livros espelhados, ele está falando aqui sobre o ledger público e o ledger privado. O XRP Ledger, que é o livro público, e o CBDC Private Ledger, que é o livro privado CBDC, né? Livro privado da Ripple. Bem-vindo às piscinas escuras, o mercado real, onde bancos não clicam em comprar em uma exchange. Eles movem bilhões em trilhos privados, invisível, né? De maneira aí que o varejo, o mercado secundário não consegue ver essas negociações. RippleNet não é apenas APIs públicos. Possui corredores privados, pipelines personalizados entre instituições, e muitos deles usam XRP OTC, liquidado fora da bolsa, visibilidade fora da cadeia e fora do seu radar. Negociações aí fora da bolsa, né, pessoal? E outra, eles conseguem comprar a preços descontados, né, diretamente aí da Ripple, provavelmente, né? Pode ser que tem teorias, né, pessoal? Lembrando que essa thread aqui, ela é uma teoria, né? Mas é uma teoria que é muito bem fundamentada, né? Quem estuda aí o projeto a fundo. Então, pessoal, seguindo aqui a nossa thread aí é a respeito das negociações em Dark Pools, né, e OTC aí, de por que nós não conseguimos, porque o varejo, o mercado secundário não consegue identificar qual é o preço real baseado na demanda, né, que o ativo já está repercutindo, né. RippleNet não é apenas API públicas, possui corredores privados, pipelines entre instituições, e muitos deles usam o XRP OTC liquidado fora da bolsa, visibilidade fora da cadeia e fora do seu radar. Você está assistindo no CoinMarketCap, eles estão observando painéis dentro dos cofres do Banco Central. Você está lendo o volume da Binance, eles estão lendo fluxos de liquidez entre fundos soberanos. É aquela história, pessoal, o mercado secundário, né, ele não está... tem essa forte especulação de que no livro privado, pessoal, você tem uma demanda e um volume de liquidações que é muito superior do que no livro público, no que no XRP Ledger, né? Eu já trouxe aqui informações de que no livro privado o Interledger Protocol ele propulsiona, ele potencializa o número de transações por segundo, de TPS lá na rede, né? Por que o volume on-chain parece estagnado enquanto relatórios trimestrais da Ripple mostram uma adoção crescente? Isso aqui já era de deixar a pessoa, o investidor, pensativo, né? Como que o volume, pessoal, que aparece aí nas corretoras abertas, né? Por exemplo, o Binance, ele está estagnado, sabendo que a adoção, sabendo que a procura ela está crescente, sabendo que o Ripple está fechando suas parcerias no mundo todo, né, pessoal? Então é claro que eles provavelmente eles estão negociando isso no ledger privado, e é daí também que vem a teoria de que no ledger privado nós temos um valor superior, né, que já foi acordado, inclusive, já tem esse acordo de quanto que o preço do XRP estará valendo dentro de um certo tempo, não tem como a gente saber, né? Pode ser meses, semanas, anos, né, pessoal? Né? Eu já falei muito sobre isso, inclusive tem várias
várias pessoas importantes da comunidade XRP, como os irmãos Al-Jarrah, como a Linda P. Jones, que é analista do Wall Street, entre outras pessoas, o CEO da Valhall Capital, né? Essas pessoas, elas trazem essas informações, né? Que são informações que supostamente vazaram do banco australiano, né? Onde eles já teriam, os bancos centrais, eles já teriam um acordo de quanto que é o valor do XRP no livro privado, né? E consequentemente esse valor ele irá respingar e refletir no livro público, né? Devido às palavras do David Schwartz, que não tem como você negociar o mesmo ativo com dois preços diferentes. Os preços eles tendem a se encontrarem, né? Sempre tendo em vista aí o preço maior. Por que corredores de liquidez aumentam sem pico correspondente nas paradas de varejo? Provavelmente eles estão negociando isso, né, lá no livro privado, pessoal, né? Mas o livro privado e o livro público eles tendem a se encontrarem. NDAs, livros privados, integrações personalizadas, Ripple construiu rotas de liquidez de nível empresarial que não dependem de mercados públicos. Por quê? Porque a elite não quer front-running. A elite não quer aí que o varejo esteja dentro dessa oportunidade e eles também não querem tornar público, tornar de conhecimento geral de que por trás dos códigos, pessoal, lá nos back-ends dos aplicativos de remessa de liquidez, você não saiba qual ativo está sendo usado como ponte para converter o valor, né, um modo de valor por outro, né, o valor de uma moeda por outra, que é a funcionalidade aí do XRP. OTC significa fora de balcão, XRP é comprado a granel, movido por meio de provedores de liquidez privados. Estabelecido nos corredores da RippleNet, nenhuma única vela mostra isso. Aqui seriam compras aí, pessoal, dos institucionais e bancos não seria nem o uso, não seria nem a movimentação do livro privado, seria a compra mesmo no livro aberto, só que utilizando aqui provedores de liquidez privados, né? Que são estabelecidos em corredores da RippleNet, ou seja, esses corredores aqui sim estão aí na rede privada, então na rede RippleNet, que é Ripple Payments, né? RippleNet e Ripple Payments ODL é a mesma coisa, basicamente. Envolve o uso de XRP para remessas transfronteiriças. Quando as pessoas dizem que XRP não está se movendo, eles estão olhando para a caixa de areia, não a sala de guerra. Varejo brinca com poeira, a elite se move em silêncio. Vamos lá, pessoal, vamos seguir aqui com a nossa thread, parte 9 agora da thread. Vamos lá. O real preço do XRP não é $2. Né? Esse não é o seu preço. Acordos institucionais, negócios institucionais operam em volumes e descontos que você nunca verá, porque esse protocolo não está aqui para entreter, está aqui para governar o império. Você verá a verdade quando as luzes se acenderem, quando a liquidez seca em moedas falsas e os trilhos sobre a reinicialização global começam a surgir. XRP não vai subir, será revelado. Aqui faz essa última parte aqui, 10 no caso, né, penúltima parte da thread, traz o sentido lá das postagens enigmáticas do Mr. Pool, né, overnight, que nós teríamos, ou flip the switch, né, que seria vir o interruptor, né. Isso aqui, pessoal, há essa possibilidade, né, de que os acordos no livro privado já estão estabelecidos e com um simples flip switch ou ative, vire a chave, você tem a implementação do valor da rede privada na rede pública, né, que seria aí uma valorização muito repentina, né, porque o valor já foi, o preço do XRP já foi estabelecido na rede privada, né, pessoal, há muito tempo inclusive. Outra coisa aqui, pessoal, né, antes de pular aqui para a próxima notícia aqui do vídeo, uma possível futura crise mundial seria uma crise de liquidez. O Chris Larsen já comentou isso, né, e tudo leva a crer que nós temos uma crise de liquidez, pessoal, né, nós já temos aquele movimento, aquele Ripple, né, que seria aí a venda reversa dos títulos, que é o mercado, no caso, dos Estados Unidos atrás de liquidez mesmo, né? Tem a ver com a teoria do milkshake dólar, né? Que no final, em uma crise, você tende a ver a liquidez indo toda para o dólar. E o que acontece, pessoal? Numa crise de liquidez, onde bancos não têm liquidez, onde muitas moedas mesmo não têm liquidez, nós temos a solução para essa crise de liquidez é um software
que fornece liquidez, né? O próprio Chris Larsen comentou que o ILP, ao ver dele, né, no ponto de vista dele, baseado em talvez informação privilegiada que ele tem, né, já que Chris Larsen é bilionário e ele é considerado um visionário por sempre estar à frente aí do seu tempo em seus negócios, né, ele comentou que o vencedor nessa futura crise seria o ILP. Porque em 2008, pessoal, com a crise lá do subprimes, né, das hipotecas, o Bitcoin surgiu após essa crise como uma possível solução, né? Uma possível solução, uma alternativa para você que é libertário, tem ideais libertários, conseguir movimentar uma moeda e estar fora do governo, né? Você não teria aí um intermediário bancário, intermediário aí, do sistema em suas negociações, né? Então você seria dono do seu próprio dinheiro, você estaria livre do governo, mas não demorou muito tempo, o Bitcoin provou ser incapaz de entregar o que muitos acreditavam que ele iria entregar, né? Enfim, mas agora nessa próxima crise que nós teremos, essa próxima crise é uma crise de liquidez, é uma crise onde nós veremos uma provável quebra do Tether, né, como eu estava trazendo aqui no início do vídeo, com o Tether quebrando, né, já que o Tether não tem liquidez, com o Tether quebrando ele levaria mais de 90% do mercado, entrando em conformidade com o que o Bradley Garlinghouse fala, e nessa crise de liquidez, o ILP, que é um conector de pagamentos, de sistemas de pagamentos diferentes, que conecta esses pagamentos e usa o XRP, ele seria o vencedor, segundo as palavras de Chris Larsen, né, trazendo aqui para vocês. Lembrando, pessoal, né, antes de seguir aqui no nosso vídeo, nós temos o nosso e-book XRP, um dos escolhidos para o novo sistema financeiro. São 6 capítulos, inclusive aqui no capítulo 5 você tem a explicação completa do Interledger Protocol. Lembrando que todas as peças-chave explicadas aqui no e-book, pessoal, as peças-chave elas se conectam com o uso direto aí de XRP, né? Inclusive aqui no capítulo 3 do livro nós temos as empresas que usam o XRP mundo afora, né, pessoal, parcerias aí da Ripple mundo afora, e claro, o próprio capítulo bônus, né, o capítulo 6, que explica o uso do XRP como moeda ponta de reserva mundial. E lembrando, pessoal, que adquirindo o nosso e-book XRP, você leva um outro e-book bônus, tudo isso por R$30, aí, um pouquinho mais de R$30. Você tem também o cupom com 20% de desconto, as informações estão aí na descrição. Então, pessoal, vamos seguir aqui. O preço do XRP é suprimido. O que você vê no CoinMarketCap não é o preço real, né? Isso que faz parte aí, pessoal, né, do mesmo assunto da última thread, né? Eu já li isso aqui. Vamos seguir. Seguir aqui, pessoal, para um tweet do Stellar Rippler, né? Vamos ver aqui o que ele está comentando. Ripple vai se tornar um banco. E quando ele se aplica, obtém uma licença bancária, tudo muda. Ele não é mais apenas uma empresa de tecnologia. Este é o futuro Fed envolto em blockchain. Aqui é uma outra teoria, né, pessoal? Lembrando que isso aqui essa thread aqui é uma teoria, né? Mas tem aqui seus pontos fortes, né? Vamos lá, vamos trazer aqui a linha de pensamento. A maioria das pessoas pensa que Ripple é apenas uma empresa de pagamentos transfronteiriça. Ripple está construindo a camada de infraestrutura para o próximo sistema financeiro e adquirir uma licença bancária é a peça final. Com uma licença eles podem desbloquear o acesso não filtrado ao dinheiro global. O acesso não filtrado porque você tem um congelamento nessa liquidez, né? O que acontece quando uma empresa de tecnologia se torna um banco? Ela obtém acesso direto aos sistemas do Banco Central, capacidade de emitir empréstimo, crédito e até ativos de custódia, né? Tudo isso aqui, pessoal, né, eu já estou trazendo há muito tempo notícias onde isso aqui já existe no XRP Ledger, né? Emitir empréstimos, nós já temos aí notas promissórias, empréstimos sendo emitidos no XRP Ledger. O próprio BIS, ele trouxe isso no projeto Promissa, né? Que eu cobri recentemente essa informação, e nesse projeto você tem a participação do XRP Ledger. Créditos e até ativos de custódia. Olha aqui as soluções de custódia da Ripple em cima do sistema bancário, né? Poder legal para lidar com moedas fiduciárias e cripto, integração perfeita com CBDCs e stablecoins, eliminação de intermediários,
Então, pessoal, a arquitetura do XRP Ledger, né, ela já é, de certa forma, uma substituta mais eficiente do sistema bancário. Já que no sistema bancário, pessoal, né, deixa eu apagar aqui a ferramenta de desenho, vou mostrar aqui essa imagem para vocês. Né? O sistema, uma explicação aqui um pouco, né, para o pessoal mais leigo. Né? O sistema bancário, você tem uma comunicação caótica, né, que faz aqui o câmbio entre as moedas. Você tem vários corredores aqui, pessoal, câmaras de compensação que fazem essas pontes, né? E você tem aqui, no caso, a falta de um único sistema de liquidez, um hub de liquidez global que consegue de forma eficiente conectar todas do caso aqui, essas moedas, né? Que no novo sistema são stablecoins. Nesse novo sistema, pessoal, o XRP faz esse papel, né? Ele é a moeda ponte de reserva mundial, como explicado lá no e-book, né? Então, sim, as soluções aí da Ripple, livro privado e livro público, já estão fazendo papel aí de um banco de forma muito mais eficiente, inclusive, né? Vamos seguir aqui, pessoal. Vamos traduzir. Lembrando aí a todos, pessoal, quem está gostando das informações, quem está curtindo o vídeo, aprendendo aí com o vídeo, já deixe um like aí para ajudar, pessoal. Eles já estão se preparando. O Ripple tem clareza regulatória dos Estados Unidos, pós o caso da SEC, corredores de pagamentos globais, pilotos de CBDC, laços profundos com BIS, FMI e bancos centrais. Então, pessoal, o vídeo era esse. Espero que vocês tenham gostado das informações, né? Ripple está com a faca e o queijo na mão, né? Como nós temos o ditado aqui, pessoal. Esta imagem aqui é muito conhecida da comunidade, eu já trouxe várias vezes aqui no canal, né? São algumas das principais parcerias que a Ripple tem em 4 campos diferentes de estrutura, regulamentação, usos, né? Aí no novo sistema financeiro. Eu sempre trago essa imagem porque ela é muito importante. Mas enfim, o vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado. Foi, valeu, abraço! Eu já disse publicamente antes que acho que 99% de todas as criptomoedas provavelmente chegarão a zero. Mas há aquele 1% que acho que está focado em resolver um problema real para clientes reais e é capaz de fazer isso em escala, o que vai mudar o jogo e acho que continuará a crescer significativamente nas próximas décadas. Tell me here then, where does this go? Revogamos a ordem de Biden com 100 páginas de regulamentação sobre inteligência artificial. Nós finalmente acabamos com a longa guerra contra as criptomoedas, e acredito que agora estamos tentando impedir a captura regulatória que, de maneira injusta, beneficia apenas as grandes empresas. Mas eu realmente acho que isso nos prepara para um boom de Trump no futuro. Só que muitas dessas mudanças levam tempo para se concretizar.